essa semana, mas ela nunca assistiu Harry Potter. Mas dá até pena do bichinho. O pessoal fala de Harry Potter quando ela fica voando. Nunca assistiu. É complicado. A gente sempre tinha cuidado com relação a esse aspecto, para ver o que estava vendo e tal. Ela assiste umas besteiras hoje, mas ela já tem a consciência de que aquilo é errado. Está entendendo? A questão é, eu estou dizendo que é para proibir. Mais uma vez eu repito, estou dizendo que é para proibir aqui? Eu disse alguma vez que era para proibir? De forma alguma. A proibição muitas vezes causa revolta, curiosidade até, porque tudo que é proibido é gostoso, não é? Tudo que eu gosto é legal, é imoral e engorda. Já disse ao pé. Ou seja, tudo que é proibido tem aquele gostinho de curiosidade. Muitas vezes você tem goiaba em casa, mas se você for, quando você era molequinho, você ia para o sítio, com seus amigos, e você gostava de levar umas goiabas do sítio vizinho. Já fizeram isso ou não? Alguns já fez, eu também. Eu também. Ou tinha bolso, não é? Em casa tinha, mas a goiaba roubada é mais gostosa. É verdade. É ou não é? Concorda comigo ou não? Sorriso, aquela emoção. Lá vem o dono, vai meter uma balada na gente. Só a emoção já valia a pena. Vale a pena, a gente já se arriscava naquela emoção e tal. Não faça isso em nome de Jesus. Não estou dizendo aqui, não dê exemplo, era errado, não imita, não faça isso, que agora o negócio está mais perigoso, né? Vou levar uma balada de verdade. Naquele tempo era tipo de sal, hoje em dia tem mais não. Né? Lembra do tipo de sal? Hoje em dia tem mais não. Levar uma balada, você bota. Não façam isso. Então ensina a criança, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Outro texto, Salmo 101, verso 3, o que é que diz? Não porei coisa má diante dos meus, aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Isso é um voto que o salmista fez. Entendeu? Tem outro aí para ver? 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O que é que diz? Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Você brinca, o diabo não brinca. Você não presta atenção no teu filho, o diabo está prestando atenção no teu filho. Vigie, acorde enquanto é tempo. Amém, igreja? Acorde enquanto é tempo em nome de Jesus. Isso é um assunto sério. A gente tenta trazer de uma forma mais simples, mais alegre, para a gente não ser um negócio tão chato, mas é um assunto sério. A gente tem que despertar em nome do Senhor Jesus. Pastor, mas eu não tenho tempo. Coloque outro desenho bíblico para o seu filho assistir, em alguma coisa que preste, alguma coisa que ele goste. Procure selecionar. Hoje em dia tem muita facilidade, não tem? Hoje tem internet, você pode baixar desenhos, pode baixar filme, fazer outras coisas que edifiquem a vida do seu filho. Não estou dizendo que é para você ficar com seu filho direto, não, mas aprenda a usar as oportunidades para que depois você não venha chorar de tristeza. Mensagens subliminares é ou não é um perigo real? É? Você concorda comigo que é? Então vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Você aprendeu algo de Deus nessa noite? Amém? Foi edificando para a tua vida a mensagem dessa noite? Então a minha oração é que você desperte a cada dia, para que você aprenda da palavra, para que você busque conhecer a verdade, porque a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você que nos visita, nos está convidado a estar conosco também amanhã pela manhã,
Amanhã à noite temos aqui um culto também especial para você. Na quarta-feira temos também estudo aqui, que o pastor Edson também está ministrando. Na sexta-feira temos doutrina, ensinamentos que com certeza vão edificar a tua vida e vai te trazer crescimento espiritual. Essa igreja, graças a Deus, ainda está comprometida com a palavra do Senhor. Essa igreja ainda prega a palavra de Deus. Nós não negociamos isso. Nós pregamos a verdade. Doa a quem doer. O nosso compromisso é com a palavra de Deus. Amém. Eu louvo a Deus pela quinta igreja congregacional Vale da Bênção aqui em Caruaru, aqui no Bar da 43, em Lindeiras. Eu louvo a Deus que os irmãos têm entendido isso. Os irmãos têm crescido a cada dia e eu tenho certeza que você vai continuar crescendo para a glória do Senhor. Pegue na mão dos seus irmãos, vamos fazer uma oração juntos nesse instante. Vamos interceder pelas nossas famílias, vamos interceder pelos nossos filhos, por aqueles que não têm o conhecimento da verdade. Que Deus possa despertar a alma, a vida de cada um de nós, possamos acordar enquanto é tempo, para que os nossos filhos, nossos sobrinhos, pessoas que convivem conosco, possam despertar também para isso e busquem conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar essa noite. Damos-te graças, Deus, por tudo quanto vimos e ouvimos, Senhor. Tem misericórdia de nossas vidas, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas omissões. Ó Deus, desperta cada coração aqui para aprender da tua palavra, para buscar, ó Deus, o conhecimento bíblico que nos guarde de todo mal, que nos guarde do erro, que nos guarde de heresias, que nos guarde, Deus, de fazer algo que está contrário à tua vontade. Toma cada pai de família aqui em tuas mãos, toma cada mãe, ó Deus, cada criança, cada filho, cada parente aqui em tuas mãos, cada família aqui representada. Desperta-nos, ó Deus, para que possamos conhecer cada vez mais a tua palavra, crendo, Pai querido, que aqueles que estão debaixo da tua potente mão, aqueles, ó Deus, que são seus, Deus, ó Pai, já têm suas vidas lavadas e redimidas pelo sangue do Cordeiro, ó Deus, e que aquele que está em nós é muito maior do que aquele que está no mundo. Dá discernimento aos teus filhos, dá discernimento, Deus, à tua igreja, para que possamos distinguir entre o certo e o errado, para que não caiamos, ó Deus, nas ciladas, astutas ciladas do maligno. É assim que nós oramos, com corações agradecidos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém? E amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as divinas revelações e a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo de Deus agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe.